E a nossa reflexão de hoje é: estou vendo as pessoas como elas são, como Deus as vê, ou estou deixando que os meus julgamentos e preconceitos limitem meu amor? Bem-vindas ao devocional de hoje, dia 15 de janeiro. Bora lá, né? Estamos na metade do primeiro mês do ano. Como passa rápido, né, gente? Meu Deus, como passa. Hoje a leitura tá lá em Lucas 10, do 29 ao 37. E o título, né, o tema é preconceito racial. Tava aqui antes de entrar com vocês tomando um cafezinho. Muito bom, né? E pensando, né, no tema de hoje, o quanto a gente... Se a gente não tivesse esses preconceitos pré-formados, né, quando a gente vê as pessoas, como seriam as nossas relações? Porque não adianta falar que a gente não julga. Por melhor que seja a nossa intenção, por melhor que seja a nossa vontade, muitas vezes a gente julga a pessoa pela aparência, pela fala, às vezes pela experiência que ela nos causou, né? Às vezes é uma pessoa diferente de nós, todos são diferentes de nós, né? Mas às vezes num determinado momento ela teve uma certa atitude e aquilo marca a gente. E aí, a partir dali, todas as vezes que a gente vai estar com essa pessoa, a gente coloca aquele óculos. Já repararam nisso? Né? E hoje a gente vai ouvir um pouco sobre o como limpar esse olhar, né? Como repensar. Até o tema de hoje ele fala especificamente de preconceito racial, que é uma coisa que ainda hoje também a gente vê, infelizmente, né? É muito triste, muito, sei lá, me vem a palavra ridículo até de falar, porque, meu Deus do céu, 2025, né? Como que pode ainda ter esse tipo de julgamento? Mas é importante a gente parar para pensar e refletir, porque às vezes isso acontece próximos a nós e a gente precisa pensar qual é a nossa postura diante de tudo isso, refletir. Então vamos juntas? Então eu vou ler a reflexão de hoje. Ó, a anciã permaneceu em pé, olhando sua casa e balançando a cabeça. O tornado que havia devastado sua cidade foi definitivamente um choque. E ela foi surpreendida pelos 14 voluntários que rapidamente apareceram para colocar um novo telhado em sua casa e consertar a varanda e as janelas. A velocidade com que completaram o trabalho foi simplesmente incrível, mas o que mais a chocou foi a cor das pessoas do grupo. Se a vítima na passagem de Lucas tivesse uma esposa, ela poderia ter se identificado com os sentimentos dessa anciã acima. Na parábola de Jesus, ladrões espancam o judeu e o deixam na estrada para morrer. Um sacerdote judeu e um levita viram condição do homem e ainda assim não lhe ofereceram ajuda. Finalmente, um samaritano apareceu e socorreu o viajante ferido, chegando ao ponto de pagar uma hospedagem para ele. Considerando que judeus e samaritanos desprezavam-se, podendo imaginar o quão surpresa ficaria a esposa da vítima ao ouvir quem foi a pessoa que se dispôs a ajudar o seu marido, o esperado seria que o sacerdote e o levita ajudassem com um companheiro, mas não um membro da raça samaritana. Preconceito racial existe há muito tempo. Como é triste pensar que frequentemente é necessário um desastre para que as pessoas olhem além da cor da pele e simplesmente vejam outra pessoa em dificuldade. Aos olhos de Deus somos todos iguais, todos nascemos como os pecadores que precisam de um Salvador. Antes de permitir que as nossas diferenças nos separem, Deus quer que nos concentremos no que temos em comum. Quando Ele nos ordena a amar uns aos outros, não quer que amemos apenas aqueles que têm aparência como a nossa, né? Ou falam e pensam como nós. Se tratarmos uns aos outros como Deus planejou, ninguém se surpreenderá quando a ajuda vier de cor, de raça, de religião diferente. Meus irmãos, não tenhais a fé em Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, né? Em distinção de pessoas. Está lá em Tiago 2.
Então, muitas vezes a gente fala, fulano não merece, né? Eu já ouvi, e eu acho isso muito triste, né? Falar a questão, às vezes, de pessoas que estão numa condição diferente, né? Seja de estudo, seja social, seja de rua, seja do que for. Então, a gente precisa sempre pensar nesse amor sem barreiras, né? Assim como o bom samaritano. E a neurociência, ela sugere também que a empatia ela reduz os preconceitos e melhora as conexões neurais e sociais. A gente tem lá na Mentalize e Realize, né, quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né, que é uma comunidade para mulheres, que eu tenho junto com a minha grande amiga, sócia e que também é mentora e terapeuta Paulinha Calegari. E lá a gente teve uma aula no ano passado que falou que a empatia não existe, né? Por que essa polêmica, né, em torno da empatia? Porque, no fundo, a gente nunca sabe o que o outro passa, ou passou, ou tá sentindo. Então, por mais que a gente se esforce, né, para dizer, olha, eu já me senti assim, eu já passei por isso, a empatia real a gente só sabe daquilo que a gente já viveu, né? Então, se eu já vivi aquilo que a outra pessoa está vivendo, eu vou ter uma empatia maior porque eu já senti na pele isso. Mas ainda assim é diferente. Por quê? Porque somos diferentes. Porque temos percepções diferentes sobre o mesmo fato. Por quê? A minha percepção passa pelo meu conjunto de crenças, por tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti ao longo de toda a minha vida. Há linhas, né, da psicologia que vai trazer que nós trazemos gerações também no nosso subconsciente coletivo, que todos temos. Então, são conceitos já formados, são pré-conceitos já formados até, de várias coisas ao longo da nossa vida, que nós vivemos, nossos antepassados viveram, nossas gerações viveram. Então, cada família traz, cada pessoa traz os conceitos ali da sua família, né? A constelação familiar vai falar do seu clã. Então, é bom a gente olhar isso. Quanto mais a gente expande a nossa cabeça, a nossa mentalidade para ver isso, melhor a gente lida, né, com as diferenças que as pessoas trazem. De novo, como o devocional trouxe, seja de raça, seja de cor, seja de religião, seja de pontos de vista mesmo, né? A gente sai daquela máxima de certo e errado, porque o certo depende do ponto de vista, depende das experiências daquela pessoa, depende dos valores dela, da base dela. E aí você começa a ver que a gente vai ter facilidade de conviver com quem tem valores parecidos conosco. Mas não é por isso que eu estou no direito de dizer que o outro que tem valores diferentes está errado. Porque aquilo chegou para ele daquela forma. Então eu posso dizer, para mim esse comportamento está errado, né? E para o outro eu posso mostrar um ponto de vista, mas não defender no sentido de brigar, de desrespeitar, de excluir, né? De ofender, porque isso não é o olhar que Deus tem por nós, né? Pensando que Deus, ele ama todos iguais e ele vê todos da mesma maneira, quando eu faço isso, eu estou me distanciando do que Deus ensina, do que Deus prega para nós. Ai, ele bati aqui. Então é isso, que hoje nós possamos, né? A pergunta inicial foi: estou vendo as pessoas como Deus vê? Ou permitindo que preconceitos e julgamentos limitem o meu amor e a minha visão? Então vamos ficar com isso hoje no nosso coração, vamos expandir o nosso olhar para a gente olhar além dos nossos julgamentos e preconceitos. Vamos juntas? Então, se você gostou, compartilha com alguém, deixa um like aqui para eu saber que você está gostando. Também se inscreve se não é inscrita, tá bom? E eu te vejo amanhã. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.